Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, momentos que eu estou vivendo, tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E na manhã de hoje eu refleti muito durante o meu ritual da gratidão sobre determinadas coisas que acontecem na vida humana, ou seja, os seres humanos eles são condicionados a buscar sempre a liderança de alguém e dificilmente o ser humano aprende a liderar a sua própria vida. A sociedade ela tem um modelo que ela faz com que a gente se torne escravos de uma religião, escravos de uma associação, que a gente tenha sempre que ter a dependência de alguém e que a nossa vida sempre esteja regida por alguém e alguém controlando as nossas ações e as nossas decisões. E na maioria das vezes o que acontece é o seguinte: nós temos uma sociedade totalmente fragilizada emocionalmente falando, porque a partir do momento que eu não tento descobrir a minha real capacidade, que eu não tento extrair de mim, da minha mente, do meu subconsciente, toda a minha força, eu vou sempre depender de alguém. E é muito triste isso, quando você sempre depende de alguém para validar quem você é, quando você sempre depende de alguém para te elogiar, e você fica muito triste quando alguém te critica. Eu aprendi uma coisa na minha vida: os elogios eles não alteram o meu estado de humor, como também as críticas elas não diminuem nada do meu volume de crescimento, da minha vontade de ser melhor a cada dia, porque eu compreendo o seguinte: sempre vão te criticar, sempre vão falar de você. Se você faz alguma coisa, vão falar de você. Se você não faz nada, vão falar de você. Mas o mais importante é você ter a consciência de quem você verdadeiramente é. E você compreender o seguinte: tudo aquilo que você precisa não está fora de você. Tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Mas a sociedade ensina desde cedo, nos colégios da vida, durante até o processo de convívio com os nossos pais, familiares, que a gente precisa seguir uma doutrina religiosa, e dentro dessa doutrina religiosa a gente tem que cumprir mandamentos, ou seja, a gente nasce livre e ao longo da nossa existência a gente vai se tornando escravos, sem ao menos questionar o porquê nós estamos aceitando essa escravidão. Eu sempre questionei, nasci de uma família católica não tão praticante, mas todos os domingos eu ia à missa desde cedo, participei da primeira comunhão, primeira Eucaristia, mas sempre eu senti um vazio muito grande dentro de mim. E quando eu comecei a buscar, eu participei de várias religiões, li o livro da doutrina de Kardec, estudo a maçonaria há mais de 25 anos, estudo várias sociedades secretas, estudo sobre o fundamento das religiões, estudo a história do catolicismo, da Igreja Católica e Apostólica Romana, e coisas interessantes vão surgindo para o nosso conhecimento e a gente vai despertando para uma realidade que, ao longo do tempo, a Igreja Católica e Apostólica Romana, ela foi apenas uma grande manipuladora e influenciadora das ações dos homens. Ou seja, a Igreja Católica fazia tudo pelo poder. E até hoje a Igreja Católica continua dessa forma. Então eu percebi o seguinte: não fazia mais sentido eu ser católico, porque me induziram a ser católico, a seguir a religião católica. Aí eu fui descobrir algumas coisas interessantes sobre igrejas evangélicas, passei 4 anos na Igreja Universal, aprendi muita coisa legal lá e aprendi muita coisa que não é boa também. Frequentei terreiros de Umbanda, de Macumba, e participei de alguns rituais para me compreender o seguinte: caramba, tudo aquilo que eu busco fora de mim, tudo aquilo que eu sentia falta, tudo aquilo que eu sentia necessidade, era exatamente aquilo que eu não tinha consciência de buscar dentro de mim. E o que é que a maioria das religiões te ensinam? Que você tem que buscar fora, que você tem que acreditar em um padre, você tem que acreditar em um pastor. Você acredita que um pai de santo tem um poder que você não tem. Por quê? Você ainda não descobriu o poder que está dentro de você. A partir do momento que a gente descobre esse plano superior que existe dentro de nós, a gente deixa de seguir dogmas, rituais, doutrinas, e é exatamente dogmas, rituais e doutrinas que as igrejas, as entidades, as sociedades secretas usam para que os homens permaneçam manipulados e que os homens mais espertos, mais inteligentes, eles detêm o controle. Então, a partir do momento que você compreende que você é o único responsável pela tua vida, é você que escolhe
o caminho que você quer seguir. É você que decide verdadeiramente acreditar ou não na figura de um Deus rico, próspero, poderoso, mas não de um Deus punitivo que, como as religiões pregam, esse Deus nos colocou aqui simplesmente para testar a nossa capacidade de suportar a dor. Quando eu compreendo que o principal objetivo que nós temos aqui no planeta Terra, ou seja, nossa vida humana, porque nós somos seres espirituais habitando em um corpo e vivendo um processo humano, é exatamente o processo de evolução, de canalizar energia, de descobrir, de aprender mais quem somos, para onde vamos e de onde viemos. Mas não tem muita dúvida de quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança do grande Criador do Universo. A partir do momento que nós aprendermos isso, nós teremos o poder. Mas a maioria das pessoas, elas não sabem o que está dentro delas, e aí elas se perdem nesse processo da caminhada, porque o processo da caminhada é muito importante. A partir do momento que você desperta para a vida e você compreende o seguinte: olha, eu não preciso ir a uma igreja para me sentir a presença do grande Criador do Universo, porque tudo está ligado, tudo está conectado. Eu estou aqui agora num local onde tem árvores, onde tem natureza, e é fácil a gente sentir a presença, é fácil a gente sentir o despertar do grande Criador do Universo, e não é tão difícil a gente compreender que nós dependemos de nós mesmos para que a gente possa realmente obter sucesso e êxito na nossa vida, e que as dificuldades, elas surgem para que a gente cresça dentro desse processo de humanização. Mas a partir do momento que eu não acredito na força que eu tenho, a partir do momento que eu duvido da capacidade que eu tenho de realizar, fica muito difícil eu não me tornar um escravo. E por isso nós temos que conviver com tantas pessoas medíocres, com tantas pessoas idiotas, com tantas pessoas que realmente não descobriram a sua capacidade, não descobriram o seu propósito, e aí elas precisam de saírem das suas casas para irem até um templo religioso, para ouvirem um pastor, para ouvirem um padre, para serem orientadas. Por quê? Elas estão perdidas ainda, como diz aquela história, elas estão no deserto das suas vidas. Então, quando você não se encontrou, quando você não sabe qual caminho você quer seguir, você tem que buscar um caminho. E aí você vai sempre achar alguém que esteja mais preparado do que você, alguém que esteja disposto para te liderar. Eu espero que esse vídeo possa ter colaborado para que você possa expandir a tua consciência e você possa se libertar e deixar de ser escravo a partir de hoje, e ouvir o que homens, talvez na grande maioria mal intencionados, têm para falar para você, e você colocar a tua vida realmente na mão do grande Criador do Universo, e não você agir simplesmente doutrinado e manipulado por religiões, por seitas, pelo que quer que seja. O homem nasceu livre e você só se torna escravo se você aceitar isso. Sucesso sempre. Uau!